Quando Deus criou o homem e todas as coisas mais, os mundos, né? O sol, a lua, as estrelas, os planetas, ele criou também um jardim, Jardim do Éden. E no sexto dia, quando ele criou o homem, ele formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, soprou em suas narinas, e ele foi feito alma vivente. Ele criou um jardim chamado Éden, Jardim do Éden. Éden era o jardim em si. E no centro do jardim, do Éden, ele fez um jardim. Como se fosse lá uma pequena plantação, assim. Jardim era o lugar determinado, uma porção de terra. Éden era uma porção de terra e o jardim era no centro do Éden, né? E como diz a palavra, né? Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele fez um jardim no centro desse lugar chamado Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E ele deu uma ordenança ao homem, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore do jardim, do centro do Éden. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto foi um mandamento, uma lei que Deus deu a Adão. Ele disse somente: não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Não disse mais nada. Por exemplo, o dia que comeres, certamente morrerás, e você vai ser lançado digamos assim, no inferno, num tormento eterno, num lago de fogo, por toda a eternidade. Ele disse simplesmente: morrerás. E foi isso que Deus disse ao homem. E hoje nós chegamos a um tempo que é diferente. Porque quando Deus criou o homem, ele formou também todas as coisas, né? E formou o Senhor Deus os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os planetas. E você não encontra a formação do inferno, do lago de fogo aqui, na criação. Todas as coisas Deus formou durante os 6 dias e depois ele descansou no 7º. E formou o Senhor Deus todas as coisas e descansou, terminou no 7º dia e descansou. Não teve criação de inferno nem lago de fogo. Mas tem na Bíblia? Tem. Isso é um julgamento. É algo que o homem passará, não algo criado por toda a eternidade. Porque aquilo que Deus formou, tudo é eterno. Tudo que Deus criou é eterno. Ele fará tudo novo no fim, no tempo do fim. Ele não destruirá tudo que ele criou para fazer tudo de novo, mas fará tudo novo, segundo a palavra, segundo Apocalipse, né? E quando Deus deu a lei a Adão, ele disse: do dia que comeres da árvore que está no centro do jardim, certamente morrerás. Depois que Adão desobedeceu, a serpente, Satanás, enganou a Eva e comeu a fruta que Deus disse que não deveria comer, e Adão deu ouvido a Eva e comeu. Sabe-se lá por quê, né? Só Deus sabe. Cada um tem suas teorias, né? Mas vamos ficar com o que a Bíblia diz, não que é o entendimento do homem, né? A Eva foi enganada e Adão desobedeceu. Eva não pecou, Eva não desobedeceu. Eva foi enganada, mas o homem pecou porque ele foi formado primeiro.
E quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, então Deus chamou Adão, né? E a terra se tornou maldita por causa de Adão. Disse a mulher que com dores e a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor, e a tua conceição com dor terás filhos. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Tudo foi maldito por causa de Adão, da desobediência de Adão, que era eterno. Adão era eterno, se tornou maldito, e a terra também. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, quando Deus criou Adão, ele criou Adão eterno. Adão não morreria, porque ele não disse, né? Você vai viver tantos anos, milhões, milhares, sei lá, de anos, e um dia você vai deixar de existir, não. Mas ele disse: o dia que desobedeceres, morrerás. O que era eterno deixou de ser eterno. E assim a humanidade passou por todo o tempo até que Cristo viesse. E quando Cristo veio, ele desfez o que Adão fez. Aquilo que tinha sido amaldiçoado pela desobediência de Adão, Cristo reconciliou com ele, todas as coisas de volta ao estado da formação, estado antigo. Porque todos morremos em Adão pela desobediência de Adão. A Bíblia diz, né, que pela desobediência de um entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos, e todos morreram, todos pecaram. Mas pela obediência de um, de Cristo, fomos vivificados em Cristo. Então, a Bíblia diz que Paulo escreve, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Todos morremos em Adão. Morte. Primeiro o pecado, depois a morte. Não a morte primeiro, depois o pecado. Então, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, causa a morte. E a morte eterna. Mas Cristo, quando veio pagar a dívida de Adão, a transgressão de Adão, ele reconciliou nele as coisas, todas as coisas com Deus. Ele passou pela morte, ele condenou o pecado na carne, condenando o pecado que veio primeiro, ele venceu a morte. Então, por isso que é claro, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos morremos em Adão, mas todos ressuscitamos em Cristo. Mas aí é interessante, né? Porque antigamente, quando a gente lia a Bíblia, se deixava se levar por doutrinas de homens, ensinamentos de homens, a gente cria que Cristo morreu pelos pecados daquele que o recebem. Somente aquele que aceitar Cristo será salvo. Mas a gente ouvia falar: Cristo é o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus de tudo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas não, digamos assim, não trabalhava, a mente da pessoa não era capaz de parar e pensar: poxa, mas se Cristo pagou pelos pecados do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então todos foram perdoados ou não? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus está onde?
Assim, Deus resolveu, a partir de agora eu vou salvar todo mundo que esta é a minha graça. Não. A graça de Deus está em Cristo, na obra de Cristo. Isso que é o pagamento da dívida. A graça de Deus é em Cristo. E Cristo reconciliou com ele todas as coisas. Pagou a dívida do pecado de todo mundo foi perdoado. Por isso que Paulo escreve nas suas epístolas, né? E todos, não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, né? Na carta aos Romanos, capítulo 3, Paulo escreve a condição do homem perante Deus, né? Como está escrito, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas de áspide está debaixo de seus lábios. E continua. Mas aqui não está dizendo que isso aqui é a condição do ímpio. A condição dos não crentes. Aqui está dizendo todos. Não há um justo, nenhum sequer. Mas nós somos justificados por Cristo, sim. Fomos justificados por Cristo. Mas é como Deus nos vê. Pelo que Cristo fez. Nós não somos santos. Não somos justos. Porque está dizendo, não há um justo, nenhum sequer. É que Paulo não fala de crente nem descrente. Todos. E nesse mesmo capítulo, no versículo 21 em diante, fala da justificação pela fé. Mas agora se manifestou-se em a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Agora, aqui na nossa tradução, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Mas se a gente for procurar na tradução original, na Bíblia americana, na King James, que é a tradução, a cópia do original do grego, diz que a tradução diz que é a justiça de Deus pela fé de Cristo, não em Cristo, porque a fé de Cristo que trouxe a justiça de Deus para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, quando a pessoa começa a ler e parar e entender um pouco mais, você vai descobrir o que é a verdadeira graça de Deus, né? Isto é, a justiça de Deus pela fé de Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não está dizendo para todos os que creem, mas para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Para Deus não há diferença para a salvação. Mas então para que a gente ser crente hoje? Porque Deus tem a dispensação, Ele trabalha com tempos. O tempo da lei era feito sacrifício de animais através das obras. O pecado era perdoado por obras. A pessoa, o judeu, ele pecava hoje, pecava amanhã, pecava depois, e cada dia levava um sacrifício segundo o que ele fazia. E estava encoberto o pecado. Mas quando Cristo apareceu, ele fez um sacrifício eterno. Uma vez só. Já não precisa mais sacrifício para ser perdoado. Então, esta é o significado de o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo homem, para todos. Porque todos morremos em Adão. Ninguém estava lá com Adão quando ele pecou. Ninguém comeu a fruta. Mas herdamos a desobediência de Adão. Então é justo, né, no nosso entendimento, que essa dívida fosse paga, não por nós. Porque não pecamos, não estivemos lá. Herdamos, da mesma maneira que nós não fizemos nada para herdar o pecado, nós recebemos a graça de Deus sem fazer nada. Por um que pecou, herdamos o pecado. E por outro justo,
herdamos a salvação. É simples assim. É simples. A Bíblia, quando você começa a abrir o seu entendimento para ler, para entender e para parar, para pensar, você vai descobrir. Porque antigamente a gente lia isso aqui, mas não parava para pensar. Isto é a justiça de Deus pela fé de Cristo para todos e sobre todos os que creem. E continuava lendo. Mas quando você para, mas para todos. Para todos quem? Para todo mundo. E sobre todo os que creem. Até para os que creem. Porque não há diferença. Então Deus salvou no Antigo Testamento pelas obras, pelo sacrifício, na dispensação da graça que é depois de Cristo, pela obra de Cristo, pela fé em Cristo. Ele vai salvar no milênio, quando Cristo estiver reinando. Porque se a gente entendia, só é salvo quem aceitar Cristo. Aquele que não aceitar, você vai para o inferno. Mas nunca parou para pensar o que será daquele povo que nasceu antes de Cristo. Dos gentios que viveram antes de Cristo, né? Não dos judeus. Porque os judeus eram uma nação eleita, santa, sacerdócio real. Através de Israel, todas as nações da terra serão abençoadas. Então eles têm que ser santos. E hoje eles não são nem um pouco. Por isso que eles passaram por um tormento. O gentil não tem lei, não foi dada nenhuma lei ao gentil, nenhuma lei, nenhum mandamento. Graça somente. Porque Cristo morreu por todos. Mesmo o apóstolo João, nas suas epístolas, 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propriação pelos nossos pecados, pecados deles, dos judeus, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E vimos e testificamos que o Pai o enviou, seu Filho, para Salvador do mundo. Eu sou o pão vivo, o próprio Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não pela vida dos que creem somente nele, que o recebe como Salvador, mas pela vida do mundo. Cristo morreu para salvar o mundo. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então é interessante quando a gente lê e começa a pensar, tá vendo o que está escrito? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, não o condeno. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, de maneira nenhuma. O sistema religioso, o crente de hoje, o congregado, ele aceita essas coisas. Não porque ele vive debaixo de obras, de servidão. Ele é salvo por fazer algo. Porque a palavra diz isso no Antigo Testamento, nos Evangelhos do Reino. Mas quando Cristo pregava isto, ele pregava a um povo. Ele veio com aquela doutrina para aquele povo. Mas quando ele foi sacrificado, já foi por todo mundo. Primeiro dos judeus, salvação primeiro dos judeus, depois dos gentios.
Então, quando Cristo foi sacrificado, ele deu a vida por todo mundo. Ele pagou o preço do pecado de todo mundo. E se ele pagou o preço do pecado de todo mundo está perdoado. Se está perdoado, não tem mais morte eterna. Todos ressuscitamos com Cristo. Todo ser vivente, segundo a palavra. Porque se não tem pecado, se o salário do pecado é a morte, e a pessoa não tem pecado, ele não morre. Porque não tem como morrer se não tem pecado. Adão morreu porque ele pecou. E o pecado passou a toda a sua descendência, por isso morremos. Mas Cristo pagou a dívida do pecado de todo mundo. Então ninguém tem pecado. Se não tem pecado, não morre eternamente. Porque Cristo condenou o pecado na carne. E se ele condenou o pecado, ele condenou a morte, ele venceu a morte. Por isso ele ressuscitou, para que nós ressuscitássemos com ele. Esta é a graça de Deus, este é o amor de Deus, esse é o... Deus é amor. E não fogo consumidor. Não, mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Mas se Deus é amor, por que não entendemos? Deus é amor e fogo consumidor. Mas esse fogo consumidor não é para destruir, não é para destruição. Porque se a palavra diz que ele não, tudo que ele criou é eterno, como é que ele vai destruir? Eclesiastes diz assim, tudo que Deus criou é eterno. Ele vai consertar, ele vai julgar, ele vai purificar tudo aquilo que o pecado fez com a sua criação e a sua criatura. Porque Cristo já fez isto. Cristo já é a rosa de Sarão, reconciliou nele, com Deus, todas as coisas. Então isto é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Paulo escreve na carta aos Romanos, né, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, não pelo Espírito Santo, mas com, segundo Efésios 1,13, com o Espírito Santo da promessa. Aqueles que vêm a Cristo hoje na dispensação da graça, que o recebem, que crê, não que aceita, porque eu não gosto, eu não uso esse termo, aceitar Cristo, porque se nós aceitamos, é como se nós tivéssemos um favor a Cristo. Ah, tá, eu vou aceitar, porque eu não gosto. A Bíblia não diz isso, a Bíblia, todo aquele que crê que Cristo morreu pelos nossos pecados tem vida eterna. Então aquele que vem a Cristo hoje, que crê que ele morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados e nossos pecados, eles já são abençoados. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Né? Já fomos justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por Cristo, não por nós. Continuamos ainda na mesma situação, pecadores, mentirosos, irados, adúlteros, tudo que o pecado nos trouxe. Mas aos olhos de Deus, nós somos justos por Cristo. A justificação, a santidade, não é que somos, mas é um título que Deus nos dá. Por Cristo. Porque nós cremos. Mas como Cristo disse, aqueles que não crêem, ele não julga. Porque ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque o apóstolo Paulo nunca escreve na carta, nas suas epístolas, a respeito de inferno, de lago de fogo, de julgamento, de ira, de tormento eterno. Paulo ele não veio para isso, ele veio para falar da salvação. Salvação, não de condenação. Ele não fala de condenação, mas de salvação somente em todas as suas epístolas. Como Efésios mesmo, né? Quando vistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido no evangelho, tendo crido no evangelho, foste selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Mas aqueles que não crê serão lançados no inferno, no lago de fogo com tormento. Não, Paulo não fala isso. Ele veio falando o que Cristo fez para abafar a morte, para condenar a morte, para vencer a morte, salvar o homem. Todos
já foram reconciliados com Deus. Toda a sua criatura. É difícil de aceitar, né? Para as pessoas que veem, entendem Deus como um fogo consumidor, um Deus que condena, um Deus que joga no lago de fogo, isso é natural. Os crentes, aqueles que não crêem, ir para o inferno, né? Mas quando você vai buscar entendimento no original para saber o que é inferno, o que é lago de fogo, então você vê e entende o que é o amor de Deus, o que é a graça de Deus, o que é a misericórdia de Deus. Deus é amor, 100% amor. Sendo 100% amor, não sobra nenhum por cento para ira, para fogo consumidor. Tudo isso existe. Porque o pai, quando corrige um filho, ele bate, ele castiga o filho pela desobediência, mas não mata eternamente, não castiga, não amarra no pé de mesa e bate todo dia. E o filho chorando, chorando, gemendo, ele todo dia, por toda a eternidade. Ele não faz isso. Ele dá um castigo por um tempo determinado, uma correção. Esse é Deus. Todo seu castigo, todo é com amor. Porque o homem herdou o pecado de um. Isso que nós somos hoje, essa sujeira, toda essa maldade tem que ser tirado. Não fomos feitos assim. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Cristo se sacrificou pelo mundo, todos têm vida eterna. Porque o que foi quebrado em Adão, com a desobediência, Cristo recuperou. Tornou o estado primeiro. Pagou o preço do pecado do mundo. Se não tem pecado mais, não tem morte. Morremos ainda? Morremos. Mas a morte de Cristo, a morte e a ressurreição. Morremos agora e ressuscitamos para a vida eterna. Já não morremos mais. Ninguém. Nenhuma criatura. Porque da mesma maneira que Deus vai tratar o seu povo, Israel, num tormento, para refinar, para fazer de um homem mais puro que o ouro de Ofir. Eu não sei o que é isso, mas deve ser algo extraordinário. O ouro de Ofir, a palavra diz, né? Ezequiel. E por essa razão, Deus diz, né? Pelo amor do meu nome, eu sou o Senhor, e pelo amor de meu nome, do meu nome, os filhos de Jacó não serão consumidos. Porque Deus deu uma lei, promessas a eles, que através deles, todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas. E para que todos os gentios sejam benditas, abençoadas, em Israel eles têm que ser santos. Por isso eles serão refinados num tormento, no Apocalipse de João. Então fique com Paulo. Fique com as epístolas de Paulo. Você só vai encontrar bênção, não materiais, espirituais. O trabalho e a obra de Cristo. Porque ele é o nosso apóstolo. O apóstolo dos gentios. Não Pedro, não João, não Mateus, nem Marcos. O nosso Salvador é Cristo. A lei foi dada a Moisés, e Moisés deu aos judeus. E Cristo não falou com nenhum gentil. Ele não chamou nenhum gentil para salvar. Mas ele chamou um judeu para ir aos gentios. Paulo. Este é o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, que somos salvos pelo seu evangelho. O evangelho de Paulo.
Então, se nós ficarmos com as epístolas do apóstolo Paulo somente para a salvação, não vamos entender o que é para nós e o que é para os outros. Não que devemos desconsiderar a Bíblia, não é isso. Mas de Gênesis a Apocalipse fala de Cristo, da obra de Cristo para salvar o mundo. E o tratamento com Israel era até que viesse Cristo. Hoje já gentios, judeus, todos estamos debaixo da graça. A Bíblia toda é uma verdade, mas nem toda a verdade é para nós hoje. Para nós hoje, a verdade é a graça de Deus somente. Todos estão salvos? Sim, segundo a palavra. Agora entenda, o que é salvação? Quando uma pessoa está dentro de um edifício, um exemplo, está dentro de um edifício, ele está em chamas, não há saída. Todos estão condenados dentro desse edifício. Não tem como escapar. Fogo cercando as portas, não tem como. Morte. E vem os bombeiros, o Salvador, e ele não fica lá fora e põe o pé e pega uma corneta, digamos, um alto-falante. Olha, nós estamos aqui fora. Vocês querem se salvar? Se vocês querem, a gente vai tirar vocês daí. Não. Ele usa todo o seu equipamento para retirar aquelas pessoas que estão morrendo lá dentro. E tira fora. Ele salva as pessoas. Os bombeiros salvam as pessoas daquele fogo. Estão salvas ou não? Estão em segurança lá fora. Mas tem um porém. A consequência do fogo estragou, queimou, ferimento, queimadura, quebradura, escombros que caíram sobre eles, são levados para fora em segurança, estão salvos, estão livres da morte. Mas terão que passar por um hospital, um tratamento, uma purificação, uma limpeza daquela doença que passou, daquele ferimento. Isto é Cristo. Cristo nos salvou e temos que passar por este. O crente vai passar? Fica entendimento, né? Porque o crente não mudou, não tem nenhuma diferença do não crente. Nenhuma diferença. Continuamos pecando, mentindo, roubando, irando. Mesmo que não façamos de atos, de palavras, mas de pensamentos, somos miseráveis da mesma maneira. Se todo mundo, se todo ser humano vai passar por essa purificação de Deus, para tirar essa nódia, esse orgulho, essa ira, essa vaidade, essa arrogância que todo ser humano tem, seja crente ou não crente, mas todos estarão com Deus na glória. É isso por enquanto, né? É isto que é as boas novas de Cristo, as boas novas do Evangelho, né? Que para o mundo cristão hoje as boas novas é pesadelo, é inferno. As boas novas, Cristo nasceu, o Salvador do mundo, eis aqui vos trago boas novas, disse aos reis magos, né, os anjos. Nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador, o Cristo. Mas hoje o sistema, se você vier a ele, você é salvo. Se você não vier, tem um inferno te esperando. Meu Deus do céu, o Salvador do mundo, para tirar o povo do tormento, da morte eterna. Para salvar, ele veio e pagou a obra, mas o sistema continua mandando o povo para lá ainda. Cristo tirou o povo de dentro dos escombros do prédio incendiado e põe para fora. O cristão
coloca ele de volta lá. Ó, você veio para cá, você está salvo. Você está aqui fora, tá? Você está todo machucado. Mas se você não andar na linha agora, você vai voltar para lá, para dentro do fogo. Os bombeiros vão te levar de volta. É assim que é o sistema, tá? Mas fique com Deus, fica com a graça e a misericórdia de Deus e o amor. Deus é amor. Por Cristo.